prazer de apresentar hoje uma convidada especial, uma amiga muito querida, uma obreira do Senhor, a executiva Aildes Soares Pereira. Muito bom dia, Aildes. Bom dia, dona Helga. Que bom, sempre os nossos caminhos se cruzam, né? É verdade. Hoje nós temos o prazer de tê-la aqui em nossos estúdios para uma entrevista sobre um trabalho que a irmã está desenvolvendo nesse momento, não é? É o seguinte, a irmã Aildes Soares Pereira foi eleita recentemente vice-presidente representando o Brasil na UFPA, que é uma sigla que significa União Feminina Batista da América Latina. É uma união de todas as uniões femininas dos países, não é? Da América Latina. São 20 países com 27 organismos, que há países com 2 organismos, não é? E no último congresso, que foi em Foz do Iguaçu, em novembro de 2013, exatamente. Houve, como em todos os de 5 em 5 anos, a eleição da diretoria. E a Aildes foi eleita vice-presidente pelo nosso Brasil. Mas que prazer, hein, Aildes, que privilégio. Como está se sentindo? Olha, dona Helga, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sinto assim um peso nos meus ombros, mas eu estou feliz por estar assim cumprindo, né, uma missão, e eu creio que Deus confiou a mim nesse período, né, esse cargo. E foi numa época muito bacana, né? Porque a UFPA estava comemorando 60 anos ali em Foz do Iguaçu, no Paraná, exatamente no nosso Brasil, bem merecido, né, de nós, porque a nossa União Feminina é muito bem representada ali na UFPA, não é? Tem uma história muito bonita e ali o congresso foi presidido maravilhosamente pela nossa querida, a então presidente, Marlene Baltazar da Nóbrega Gomes, que todos já conhecem, também já esteve aqui conosco. E ali então começou a trajetória agora da Aildes, que durante os próximos 5 anos está nesse cargo. Então, irmã Aildes, mas vamos falar um pouquinho sobre como acontece esse processo da eleição da diretoria. Tem um processo, um procedimento, como é que é? Olha, tem, mas assim, como a senhora gostaria de saber mais detalhes, eu não sei como que eu fui escolhida, mas eu creio que tem alguns itens, né, que faz parte desse perfil. Eu creio que assim, uma pessoa que está envolvida com a obra missionária, que tem uma vida cristã equilibrada, que conheça essa dinâmica, né, do trabalho, que seja uma líder. Eu acho que são mais ou menos essas características, e é a União Feminina Batista do Brasil que precisa encontrar essa pessoa, e é através do Conselho da União Feminina que essa pessoa é nomeada, é escolhida, e esse nome então é enviado para a diretoria, para a comissão que está sendo então estudada, né, preparada para escolher essas pessoas. Então, o nome é aprovado no Brasil e enviado para a comissão de indicação da UFBAL. Antigamente, a gente tinha essa escolha, era exatamente a presidente na época, mas como houve-se muita sequência das presidentes no Brasil, algumas irmãs, né, foram sempre sendo reeleitas, foi então adotado esse sistema que eu acho muito mais democrático, né? Então, a própria União do Brasil escolhe a sua nova representante. E a Aildes também tem muita experiência, ela é funcionária ali na União Feminina do Brasil, no Rio de Janeiro, e está muito, vamos dizer assim, que diz tudo, né? Está sempre muito por dentro de tudo, não é? É verdade. É verdade. Mas, irmã Aildes, qual é a importância da União Feminina, assim, como que ela é vista, a União Feminina do Brasil, nesse contexto continental? Olha, a União Feminina Missionária Batista do Brasil é a maior união feminina da América Latina e hoje nós podemos dizer do mundo. É a mais bem estruturada, é aquela que tem as suas organizações funcionando em quase todas as igrejas batistas do Brasil, é a que produz literatura, é independente,
é a organização assim que tem 2 casas para preparar vocacionados. E ela assim, é uma organização que tem muitas mulheres jovens ocupando cargos de liderança. Então, assim, isso causa um certo impacto na América Latina, e isso eu pude perceber quando eu participei de alguns eventos, né? Não como vice-presidente, mas como uma pessoa participando de eventos promovidos pela UFIBAL. Então, a nossa União Feminina, ela é muito importante dentro da América Latina. E é uma também, dona Helga, que dá a maior oferta de oração mundial. É algo assim surpreendente em cima desses 20 países que fazem parte do grupo. Essa organização assim, independente até certo ponto, porque nós estamos dentro da Convenção Batista Brasileira, né? Sim, No quadro geral. Mas realmente ela tem todo o apoio da nossa convenção e tal. Mas agora a fala. Sendo o Brasil o único país de fala portuguesa, há alguma dificuldade assim, na comunicação, uma certa discriminação ou dificuldade? Olha, discriminação, assim, eu acho que não. Eu acho que falta, assim, um pouco mais de envolvimento do Brasil, envolver mais com os outros países, e creio que também dos outros países se envolver um pouquinho mais com o Brasil, porque realmente a língua é uma barreira. É verdade. O congresso em Foz do Iguaçu foi bilíngue, né? Sim, foi bilíngue e foi muito bem conduzido e foi um grande sucesso. Agora, eu sei que há projetos, né? Eu sei que o Brasil já foi beneficiado através financeiramente com alguns projetos. Quais são os projetos para os próximos 5 anos? Olha, a UFIBAL, cada país tem seus projetos na área social, na área de educação, na área humanitária, e procuram, de uma certa forma, sempre com esse trabalho, o principal ponto é o evangelismo, né? Você está ali levando alguma coisa, mas está levando, acima de tudo, a mensagem da palavra de Deus. E os projetos, eles visam justamente isso, a área de educação, a área social, e esses projetos são sustentados com parte da oferta de oração mundial. E o Brasil teve o privilégio, em 2014, de ser abençoado. A oferta, nós demos a oferta e parte dessa oferta voltou para o Brasil, sustentando um projeto aqui no Rio de Janeiro, e um projeto que é da Casa da Pesca, né, da nossa Casa da Amizade, antiga Casa da Amizade, e um em Recife, que é um projeto social também do SEC, né, da nossa casa, ali no SEC. Então, tem outros projetos, cada país está procurando realizar, e um projeto muito importante é o PEP, né, que eles procuram, que é na área de educação. Então, cada país procura se organizar para que o evangelho também chegue, né, até as crianças e alcance os pais. Quer dizer que a UFPA não impõe certos, né? Estimula a criatividade, naturalmente, e não encontra a necessidade de cada país. Isso é natural, Exatamente. não é? Agora, recentemente houve uma reunião aqui no Rio de Janeiro com a diretoria. Como é a diretoria? Quais são as irmãs que compõem a diretoria da UFPA nesses anos? Olha, a diretoria é composta da presidente, que é a irmã Sara, Sara Mendonça de Barrios, que é da Venezuela. A secretária é a Nelly Hoyos, que é da Colômbia. E também nós temos uma tesoureira, que é a Ofélia Redon, que é do Peru. E nós temos também a nossa diretora de um jornal, que é a Deise, né, uma brasileira que faz parte da diretoria. Deise Oliveira de Recife, né? Nossa querida companheira de tantos anos. E realmente nós achamos que foi muito bem eleita. Mas não tem uma do Equador também? Faz parte a do Equador. Do Equador, é a tesoureira, desculpa. Isso que eu estava... do Equador, é a Ofélia. Ofélia Soria, né? Ofélia. Então está bem dividido, a gente vê. É um trabalho muito bom e a gente sente que as mulheres realmente são unidas, não é? E elas têm um propósito único de agradar e fazer a vontade de Deus, agradar a Jesus em troca de
de tantas maravilhas da salvação que Ele nos deu, não é, Jesus? E nós queremos agradecer, então, muito essa presença preciosa aqui da irmã Hilda, dizer que nós estamos orando por ela, nesses anos que ela faça um bom tempo de muita influência boa, ali junto com as nossas colegas e companheiras também, irmãs de todos os países da América Latina. Então, parabéns a Ilses, em nome do Reencontro, em meu próprio nome, estou muito feliz, porque a nossa união está muito bem representada. Parabéns, que Deus abençoe. Eu não sei, irmã, teria um site, alguma coisa para comunicar? Olha, nós temos o site da UFBAL, que é www.ufbal.com. Excelente. Esse é o site, né, que tem... Ele ainda está assim, se modernizando um pouquinho mais, porque passou a ser trabalhado agora lá com o pessoal do Equador, né? Então... Mas nós queremos que as mulheres batistas também se integrem e apoiem esse trabalho. Nós temos um dia especial no ano, né? Que é o Dia Batista de Oração Mundial, quando nós observamos o programa que a própria UFBA, aliás, o Departamento Feminino da Aliança Batista Mundial, prepara e traduz e divulga em toda a América Latina, aliás, em todo o mundo, no caso, não é? Que é a primeira semana no mês de novembro, quando também levantamos uma oferta, exatamente para sustentar, não é? Mas o nosso tempo se foi e eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e aqui nós estamos sempre portas abertas para receber qualquer notícia, comunicação importante. Nós estamos aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe. Mas o Reencontro continua. Não desligue, não. Mais uma vez, estamos aqui entrando em sua casa através do programa Reencontro com o nosso momento Mães Unidas em Oração. Este ministério que começou em 1984, ali no Canadá, com Fer Nichols, e hoje, 30 anos depois, caminhando agora para 31 anos, o ministério está em 146 países. E aqui em minhas mãos eu estou com o livreto em árabe. Nós temos muitas mães unidas em oração em vários países, cujo esse idioma é falado. E lá nós também temos clamado ao Senhor para que o Senhor opere na vida de nossos filhos. E eu quero aqui destacar a Carmen Cecília Nunes, ali de Belford Roxo, o Colégio Nacional, a Universidade Veiga de Almeida e a Universidade Estácio de Sá, que também estão na rede mundial de oração. Nós temos orado pelas escolas de nossos filhos, porque a base de Mães Unidas em Oração são as escolas onde nossos filhos estudam, porque é ali que tudo acontece. É ali que nossos filhos começam a aprender, a conviver com novas influências, com valores diferentes, e muitas coisas começam a mudar nos corações dele. E é a partir dali que nós temos clamado a Deus pelos professores, pelos diretores, pelos funcionários, principalmente pelos colegas de nossos filhos, muitos dos quais nós nem conhecemos. E é por aí que muitas vezes o inimigo entra nessa brecha e começa a trabalhar e mudar aquilo que está no coração de nossos filhos. Derrama o teu coração como águas perante o Senhor, levante a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhos. Lamentações 2:19. Este é a nossa divisa do Ministério Mundial. E muitas das mães têm tido muitas aflições devido à situação do Brasil, devido ao que está acontecendo, devido à epidemia de crack que está em tudo quanto é esquina. Nós temos no Ministério raramente uma mãe que os filhos não estejam envolvidos com drogas. E nós temos que clamar ao Senhor. Queremos pedir também a você, mãe, que tem Facebook, ou seus filhos, que possam curtir nossa página. E também a você que ainda não tem o nosso calendário nacional de oração, onde diariamente temos orado pelos pedidos que vocês mesmos têm enviados para nós. Nós temos colocado ali no calendário de oração, para que nós possamos clamar todos os dias, de 3 a 7 minutos, e uma vez por semana, em nossas reuniões de grupos, pelos nossos filhos e também pelos pedidos diários. Não esqueçam disso, porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora.
E você? Você já orou pelo seu filho hoje, neste sábado? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pastor Abner, uma alegria muito grande recebê-lo. Mais uma vez, uma alegria imensa poder estar com vocês aqui, atender o convite de Vossa Excelência e participar desse programa campeão, que é o Reencontro. Isso mesmo. E hoje gostaríamos de conversar sobre educação. Sim. O que o senhor poderia dizer sobre educação de uma forma geral, para que depois nós possamos entrar na educação da igreja? É a única coisa que pode libertar no sentido pleno da palavra, um cidadão é a educação. A educação ela tem por fundamento libertário. Através da educação você desenvolve o espírito crítico. Com certeza. E com esse espírito crítico você é capaz de discernir não somente o bem e o mal, mas o certo do errado. Você com educação você vai votar bem. Você com educação você vai conseguir ser inserido no mercado e vai se estabelecer pela sua própria competência. Agora, é importante eu colocar o seguinte, a tarefa de educação é muito mais ampla do que os educadores às vezes tentam colocar. Por exemplo, escola não educa ninguém. Escola foi feita para escolarizar. A educação, ela começa no berço e ela termina no seio do lar. Ou seja, ela não termina, ela se aperfeiçoa no seio do lar. A educação, ela é desde o início, não é? Desde quando a criança ainda está no ventre da mãe. Ali começa o projeto de educação do filho. É um investimento que o pai e a mãe têm que saber que tem como responsabilidade o resto da vida. Eu estou citando um texto da Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 8, diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, em outra versão diz, as inculcarás, ou seja, vai colocar na cabeça da pessoa, a teus filhos, e delas falarão, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ou seja, o tempo inteiro, de maneira plena, seja através da fala, seja através da conduta, seja através do testemunho, seja através do exemplo, não é? O tempo todo, você querendo ou não, o seu filho está aprendendo alguma coisa com você, para o bem e para o mal. Então essa é a responsabilidade do pai e da mãe, que às vezes delega e joga isso para a responsabilidade de uma escola. Da televisão? Não é? Ou da televisão, que é a pior de todas, não é? Joga o seu filho para receber um monte de informações que ele não sabe sequer decupar isso e interpretá-las, porque ele não tem fundamento, ele não tem princípios que foram norteados a ele, e aí então fica esse jovem vulnerável a todo tipo de ataque. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo perverso, mau, porque os governantes não têm interesse em que o filho tenha princípios eminentemente de defesa da família tradicional, não é? Dos bons costumes. Não é? Então, hoje, quanto mais alienada a sociedade for, mais fácil de ser manipulada. Então, é por isso que quando se fala em educação no Brasil, não é? A gente só tem a noção daquele momento que o cidadão passa ali dentro da escola. E estão querendo cada vez mais, não é? Tirar a força do que significa a figura paterna e a figura materna, para jogar isso por conta do Estado, e aí o Estado cria esse estudo dirigido, alienante, não é? Não se desenvolve o espírito crítico das pessoas, e aí fica fácil manipular, você faz o que quiser, a pessoa se torna um objeto e uma propriedade do Estado brasileiro, não é? Do Estado brasileiro, de qualquer outro. É a maneira mais fácil de você escravizar, não é? De você comunizar uma sociedade, não é? E essa palavra comunizar é fazer todo mundo comum, todo mundo da mesma vara, todo mundo comendo da mesma ração, todo mundo esperando das mesmas pessoas, não é? A maneira mais fácil de fazer isso é você tirar essa condição do filho, não é?
de ter a educação desde o princípio do lar. Nós temos projetos de lei malignos hoje que enfraquecem a figura do pai e da mãe, não é? Que são os grandes responsáveis pela educação. Porque nos primeiros 6 anos de vida, não é? Determina-se tudo o que é em termos de caráter, de personalidade, não é? É definido exatamente nos primeiros 6 anos de vida. Dali para frente, o resto tudo é consequência. Então, quando você pensa que você está levando seu filho para dar educação para ele, você não tem noção do que significa a importância do que é educação. Escola não educa ninguém, escola só serve para escolarizar. Educação é no lar, é no berço. O senhor provocou aí, pastor, com a sua fala, nós vemos que a educação é processo, né? Então, nós vivemos num processo de aprendizado, num processo de educação. E também o senhor puxou o assunto da ideologização. Perfeito. Olha, é da ideologia. Da ideologia. A formação da criança de acordo com o interesse da ideologia predominante no Estado. E hoje estão levando as crianças, quando você falou que nos 6 primeiros anos elas já têm formado a sua personalidade, seu caráter, criança para creche aos 2 anos, às vezes até o 1º ano. O que você diria disso, dessa... Esse mercado capitalista, não é? Em que todos nós somos empurrados para um consumismo exacerbado e que nos faz desiguais, não é? Faz com que os pais sejam obrigados a trabalhar quase como que escravos, 8, 10, 15, 20 horas por dia, porque precisa levar o pão de cada dia para casa, porque o governo não se preocupa em dar ao cidadão, e eu vou falar do nosso país, ao cidadão brasileiro, o mínimo de dignidade para que ele possa viver, não é? Então, para ele poder ter o direito de colocar o seu filho, quem sabe, numa escola com um pouquinho melhor de qualidade, não é? Ele tem que trabalhar feito um escravo, e aí tem que jogar, infelizmente, os melhores e mais importantes anos da vida, ele tem que deixar por conta de um grupo de pessoas que não tem absolutamente nenhum compromisso nessas creches. Vamos dar um stop agora. Sim. Vamos continuar daqui a pouquinho. Perfeito. E eu digo a você que você continue conosco, eu convido a permanecer assistindo ao programa Reencontro. Este é o Bloco Justiça e Educação. Conversamos com o pastor Abner Ferreira e vamos continuar a conversar no bloco do próximo sábado. Fique conosco, muito obrigado e obrigado. Deus abençoe. Satisfação, amigo. Até sábado. Reencontro, 47 anos de companhia com você, por todo o Brasil, programa criado pelo Dr. Nilson do Amaral Fanini, nosso amigo, e que tem a marca da evangelização, da pregação da palavra de Deus, do testemunho daquilo que Deus tem feito na vida de milhares de pessoas nesse Brasil. Pastor Joaquim de Paula Rosa, estar com você nessa manhã de domingo é um privilégio para ele. Como diz um amigo meu lá do Espírito Santo, pastor Lemin Lemos, é um luxo. E eu dou graças a Deus pela sua audiência e peço orações por nós, da equipe do Reencontro, por toda a nossa TV, por esse sistema de comunicação que serve ao Brasil inteiro, em todas as dimensões, na área cultural, artística, na área de conhecimento, de notícias. Nós agradecemos a Deus esse tempo. Estamos trabalhando aqui no programa Reencontro o tema A Bíblia livro por livro e dentro de cada livro, olhando a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós, os seres humanos, como somos vistos no livro e tratados no livro. Já trabalhamos o livro de Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois os 12 livros históricos, e estamos agora cuidando dos livros poéticos. Já falamos sobre Jó e Salmos, e hoje vamos tratar de um livro extraordinário, o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, 915 versículos, 2 horas para lê-lo, um livro extraordinário que cobre todos os matizes do conhecimento humano. É a maior coleção de provérbios do mundo, a mais bela, sem dúvida nenhuma. Enquanto Eclesiastes é uma literatura de sabedoria, o livro de Provérbios tem essa ética, o procedimento, o modo da gente viver de maneira prática. São conselhos que Salomão dá para a gente. Foi escrito exatamente por Salomão e os mestres do seu tempo,
compilados pelo rei Ezequias, que está no capítulo 25, verso 1. Foi um livro escrito entre o ano 1700 e é um livro que tem mais de 3.000 anos de compilamento, de olhar, de pegar, de ler, de estudar, de modificar a vida da gente. O livro de Salomão, esse livro de Provérbios, escrito na maioria lá de Jerusalém, dirigido especialmente à nação judaica, cobre todo o período da vida de Salomão. Salomão viveu 60 anos, seu pai viveu 70 anos. Por causa do desregramento dele, ele viveu menos, 10 anos menos do que o seu pai. O verso-chave desse livro, aliás, o tema central, é os dizeres de sabedoria, os provérbios que ensinam. E o verso-chave está no capítulo 9, verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, do Deus eterno, é a prudência. Bendito o homem e a mulher que teme a Deus o tempo todo. Na verdade, lá no livro de Eclesiastes vai dizer que o dever de todo homem é temer a Deus. O livro termina assim. Esse livro retrata o que acontece na vida de muitos de nós, talvez da sua vida, meu ouvinte. O afastamento de Deus. Primeiro a conversão, aquela alegria inicial, depois o coração vai esfriando, daí a pouco a pessoa se afasta de Deus, daí a pouco a pessoa quer cuidar dos prazeres do mundo. Esse livro aqui trata de tudo isso. Mais à frente nós vamos falar do livro de Eclesiastes de maneira mais precisa sobre esses temas. Mas no livro de Provérbios a gente é ensinado a como não viver e como viver para agradar a Deus e viver uma vida boa aqui na face da terra. Chegando então ao final da meditação dessa manhã, olhando a pessoa de Cristo e nós, os seres humanos, Cristo é visto nesse livro como a sabedoria de Deus. No Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Jesus é visto aqui, portanto, como a sabedoria de Deus e como aquele que é maior do que Salomão, porque antes de Jesus ninguém foi maior do que Salomão no domínio de todas as ciências do mundo de então. Nós, os seres humanos, você e eu, somos vistos aqui como dirigidos pela sabedoria. A sabedoria de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo, da Igreja, da Bíblia. Quanto mais nós afinamos a nossa vida aos princípios divinos, ao cuidado paternal de Deus, ao amor gracioso de Jesus Cristo e ao conselho, à companhia, proteção permanente do Espírito Santo, quanto mais nós compulsamos esse livro sagrado, tanto melhor nós vivemos no mundo, tanto mais glória Deus tem na sua vida e na minha. Portanto, vamos olhar esse livro de Provérbios, vamos estudá-lo, vamos lê-lo permanentemente. Se o livro de Salmos precisa ser lido para conforto, é um livro mais do coração, esse livro de Provérbios precisa ser lido para que você e eu aprendamos a viver bem na face da terra, para que possamos chegar ao céu e receber aquele bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus lhe dê um bom sábado. Esteja conosco no próximo sábado, no programa Reencontro, 47 anos no ar. A seguir, liberdade religiosa. O Brasil